Fala galerinha, como prometido, mais uma etapa da aula aí. De novo, eu vou selecionar aleatoriamente algumas questões da apostila para vocês fazerem usando essa explicação. A gente vai seguir assim nas nossas aulas, tá? Até finalizar a apostila, tá bom? Então, gente, tem alguns exercícios lá que puxa muito o outro dentro do mesmo assunto. Então, você explicando uma parte, o aluno já consegue resolver alguns exercícios aí. Então a gente vai falar hoje, agora, né? Essa aulinha serve para as 3 turmas de frações decimais. Definimos uma fração decimal como sendo aquela em que o denominador é uma potência de 10. São exemplos de frações decimais. Bem, gente, toda vez que encontrarem o denominador 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, um acompanhado de zeros, são chamados de frações decimais, tá bom? Pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 100 e assim por diante. Tudo bem? Então, todos esses exemplos aqui são frações decimais, tá bom? Ah, mas não é 10, decimal não é 10 sim, são potências de 10, tá? Então aqui é 10 com expoente 1, aqui é 10 com expoente 2, cada contagem de zero é o expoente, tá? Deu essa aulinha para vocês extra lá. Isso aqui é 10 com expoente 2, 10 com expoente 3, 10 com expoente 4. A quantidade de zero é o expoente, aquele númerozinho de cima que eu ensinei para vocês. Mas leiam assim, toda vez que encontrarem denominadores 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, são frações decimais, tudo bem? Vamos lá para as transformações, gente. A primeira parte é transformar um número decimal em uma fração decimal. Gente, número decimal é aquela que é composta uma parte inteira, que fica do meu lado esquerdo, e a parte decimal. Né? A minha parte inteira é 24, minha parte decimal é 3. Tá? Então eu quero transformar isso daqui em uma fração decimal. Tem exercício parecido com esse na apostila. É simples, gente. Numerador, a gente coloca esse número sem a vírgula, então fica 243. Tudo bem? Só tirar a vírgula. Aí eu vou contar quantas casas decimais tem para a direita. Casa pode contar número. Uma. Então aqui embaixo 10. 0. Show? Uma casa 10. Duas casas 100. Três casas 1000 e assim por diante. Professor, então quer dizer que eu vou colocar sempre o número sem a vírgula em cima? Sim. Então esse número todo aqui sem a vírgula é 12, 35, 25. Show? Embaixo, chega mais para cá. Embaixo, só contar quantas casas decimais? Duas. Então, um com dois zeros, mais conhecido como 100. Então, representei esse número aqui numa fração decimal. Representei 24,3 numa fração decimal. Isso aqui é a mesma coisa disso, tá? Isso aqui é a mesma coisa disso. Então, aqui, professor, o número sem a vírgula, já sei o número sem a vírgula, sim, 12.156. Quantas casas? 1, 2, 3. Um acompanhado de 3 zeros. Então é bem tranquilo transformar um número decimal numa fração decimal. Agora é o contrário, gente. Agora é transformar frações decimais em números decimais. Vamos lá. Bem tranquilo também, ó. Aqui, vocês vão repetir o número, o numerador, o número de cima, e contar quantos zeros tem aqui. 1. Então, da direita para a esquerda, vocês vão pular apenas uma casa e botar a vírgula. Pronto, tranquilo. Professor, então quer dizer que eu repito o número de cima e conto quantas casas eu vou pular? Sim. É de acordo com quantos zeros? Sim, isso mesmo. Professor, então vou repetir o 1235. Sim, isso mesmo que vocês falaram aí. 1235 repete. E quantas casas? Quantos zeros tem aqui? 2. Então, da direita para a esquerda, vou pular 2 casinhas. Show? Tranquilinho, tranquilinho, ó. Então, você já sabe
transformar um número em decimal, uma fração decimal e vice-versa, e número decimal em fração decimal. Então aqui, repete esse número de cima, 95.265, 265. E vou pular quantas casas? 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3 casas, a vírgula vai ficar aqui, isso é muito fácil, show de bola. Então, gente, por que eu quero isso? Por que eu expliquei isso para vocês? Porque vocês vão resolver alguns exercícios da apostila que eu não lembrei, não lembro quais são, mas eu vou ver aqui. Os outros eu listei, mas como esse vídeo ficou mais curto, vamos lá. Não é o 2, não é esse aqui, não é esse. Esse aqui, gente, esse aqui, ó, o número 150.048 possui 4 dezenas. Olha aqui, ó, fração decimal, ó. Esse número, se eu dividir por 100, ele fica nessa forma aqui. Se eu colocar o 100zinho embaixo, depois transformar ele, né? Ele fica nessa forma aqui. Unidade de milhar, ou seja, 1000, né? Se eu colocar o 1000 embaixo desse número aqui e representar na forma... Bem, gente, esquece isso aqui, né? Isso aqui já fora. Vamos trabalhar mais com o que eu expliquei lá em cima, que esse 4 dezenas aqui já fora. Bem, gente, se eu colocar o 100 embaixo e transformar ele em número decimal, fica nessa forma. Se eu colocar um 1000 embaixo, tá? Se eu colocar um 1000 embaixo desse número aqui, fica nesse formato aqui. Se eu colocar o 10.000 aqui embaixo, fica nesse formato aqui. Então, o número possui 4 dezenas, 15,0048 centenas, 150,48 unidades de milhar. Só colocar 100, 1000 e 10.000 abaixo desse número. Professor, 4 dezenas é 40, mas aí você não vai trabalhar com fração decimal. Vamos lá, gente. Outra aqui, ó. Olha aqui. Aqui você vai colocar o 100. Aqui só tem centenas, então é 100. Você vai colocar o 100 aqui embaixo desse número e vai transformar ele em fração, em número decimal. Ó. Vai colocar, vai lá no rascunho, coloca o 100 aqui embaixo, porque todas as respostas são 100, ó. Centena é 100. Então, vai colocar o 100 aqui embaixo e vai transformar ele em número decimal. Lá na explicação tem, transformar uma fração decimal em número decimal. Qual a representação vai ficar? Letra A, letra B, letra C, letra D, né? Entendeu? Vamos lá, é isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual mais. Deixa eu ver qual que tinha mais aqui. Não, tinha uma aluna me pediu uma ajuda. Tinha uma aluna me pediu uma ajuda. Vou achar já. Vou achar. Aqui. Transforme os números decimais em frações decimais. Bem, gente, tem lá na explicaçãozinha isso. Bem tranquilo isso aqui. Letra A, letra B, letra C, letra D. Vocês vão transformar um número decimal em frações decimais. Lá na explicação tem. Então, esses números aí que são listados para vocês fazerem, tá bom? Então, isso aqui, tá bom? Então é só isso, tá bom? Um abraço!